Olha só o valor que essa bancária recebeu de indenização por ter desenvolvido LER-DORT no trabalho. Agora, olha só o valor que essa operadora recebeu de indenização por também ter adoecido no trabalho. O que faz com que, em um caso, a pessoa ganhe 50 mil e, em outro caso, a pessoa pedindo a mesma coisa ganhe 12 mil. Pelo que diz a lei, o juiz tem que considerar 12 fatores na hora de definir qual será o valor dessas indenizações. E dentro disso daí, estabelecer um valor de até 50 vezes o valor do seu salário. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar quais são esses 12 fatores e quanto em média é o valor das condenações em casos envolvendo LER-DORT. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Quando você adoece por causa do trabalho, a empresa tem que te indenizar por todos os danos que você sofreu. Pelo menos isso aí é o que diz a lei. Em casos envolvendo LER-DORT ou qualquer tipo de adoecimento, a gente costuma ver danos materiais, morais, estéticos e existenciais. Quando você sofre um dano material, tem que receber uma indenização por danos materiais. Se você sofreu um dano moral, tem que receber uma indenização por danos morais. E assim por diante. E aí o problema que surge é, quanto a empresa tem que pagar de indenização em cada um desses casos? No caso dos danos materiais, é bem fácil responder. Se você sofre um prejuízo material, a indenização vai ser exatamente o valor daquele prejuízo. Por exemplo, no caso de uma síndrome do túnel do carpo, você pode ter sofrido prejuízos com medicamentos que comprou, as sessões de fisioterapia que você pagou, exames de imagem que você fez e talvez até cirurgias. A empresa tem que te indenizar por todos esses gastos que você teve. Se você gastou 10 mil reais ao longo de 12 meses, ela tem que pagar uma indenização de 10 mil reais. Até aí tudo bem. O problema surge quando a gente começa a falar das indenizações por danos extrapatrimoniais, que são justamente os danos morais, estéticos e existenciais. Essas indenizações são bem mais difíceis de serem calculadas. Antes de continuar, eu vou colocar aqui do lado o texto do artigo da CLT que fala sobre esses danos extrapatrimoniais, que é o artigo 223b da CLT. Como você está vendo aqui, a lei fala que causa dano extrapatrimonial qualquer ofensa na ordem moral ou existencial de uma pessoa. No artigo 223e, a CLT diz que todo mundo que colaborou para o dano que você sofreu será responsável por essa indenização. E aí, entrando na questão do valor, o artigo 223G da CLT lista 12 fatores que devem ser considerados pelo juiz na hora de dizer o valor da sua indenização. Antes de entrar nesses 12 fatores, o parágrafo 1º desse artigo 223G, a CLT traz aí uma tabela de quanto vai ser o valor da indenização conforme a gravidade do dano que você sofreu. Esse artigo divide esses danos extrapatrimoniais em 4 níveis: dano leve, dano médio, dano grave e dano gravíssimo. Pelo que diz a lei, na hora que o juiz for analisar o caso, ele tem que estabelecer se o dano que você sofreu foi um dano leve, um dano médio, um dano grave ou um dano gravíssimo. Se ele definir que foi um dano leve, a sua indenização será de até 3 vezes o valor do seu salário. Agora, se ele definir que foi um dano médio, a indenização vai ser de até 5 vezes o valor do seu salário. Se ele definir que foi um dano grave, a indenização vai ser de até 20 vezes o valor do seu salário. Agora, se ele definir que foi um dano gravíssimo, a sua indenização tem que ser de até 50 vezes o valor do seu salário. Na prática, o que eu vejo são juízes enquadrando esse tipo de caso como dano grave. Na prática, eles costumam dar aí entre 5 e 20 vezes o valor do salário como indenização. E isso daí varia muito, né, de acordo com esses 12 fatores que eu vou te mostrar agora. O primeiro critério que o juiz tem que levar em consideração é a natureza do bem jurídico que foi violado. No seu caso, alguns dos bens jurídicos que podem ter sido violados são a sua saúde, sua autoestima e a sua integridade física. São bens mais importantes do que, por exemplo, se a gente estivesse falando de uma violação à sua imagem, a seu lazer. Então, esse primeiro critério que a gente está falando aqui, de um adoecimento causado pelo trabalho, foram violados aí
bens extremamente importantes. O segundo critério a ser levado em consideração é a intensidade do seu sofrimento ou da sua humilhação. Por isso que eu sempre digo para os meus clientes juntarem o máximo de provas possíveis do sofrimento causado pela doença. Muita gente recebe indenizações baixas, com valores injustos, pelo fato de não ter mostrado ali realmente no processo o que foi que a doença gerou de consequência na sua vida. Quanto maior for o sofrimento e a humilhação que a situação causou, maior tem que ser o valor da indenização. Mas você precisa mostrar isso aí no processo. O terceiro critério para fixar o valor da indenização é a possibilidade de superação física ou psicológica do dano. Como você sabe, uma doença como essa não é algo que a gente resolve em um mês. Você muitas vezes precisa de vários meses e às vezes até anos para se recuperar. Em alguns casos, isso nem é possível, Você acaba tendo que conviver ali com essa doença para o resto da sua vida, às vezes até gera uma invalidez permanente. E é por isso que nesses casos em que existe essa permanência, a indenização ela tende a ter aí os maiores valores. Quanto maior for a dificuldade de superação da dor, maior será o valor da indenização. O quarto critério são os reflexos pessoais e sociais da doença. Esse critério é bem parecido com o segundo critério. Muitas vezes o adoecimento vai ter consequências tanto pessoais como também sociais, principalmente aí entre família e amigos. Quanto maiores aí forem esses reflexos, maior tem que ser o valor da indenização. O quinto critério também é bem parecido com o terceiro. Ele fala que o juiz tem que levar em consideração a extensão e a duração dos efeitos do dano. Então, sempre que o juiz se deparar com um caso de adoecimento, ele tem que levar em consideração quão grave foi aquele adoecimento e quanto tempo demorou para você se recuperar. Isso aqui chama muito a nossa atenção para que você tenha toda a sua documentação médica desde o início do seu tratamento, justamente para mostrar a duração e a extensão desse dano. O sexto critério que o juiz tem que considerar é as condições em que você adoeceu. Por exemplo, se o seu adoecimento aconteceu pelo fato de a empresa não ter entregado equipamento de trabalho adequado, não ter entregado equipamentos de proteção adequados, sem dúvidas, o valor da indenização tem que ser maior do que a indenização de alguém que adoeceu, por exemplo, por ter trabalhado muito, por ter uma carga de trabalho muito grande. Quanto mais graves forem as condições de trabalho que te levaram a adoecer e o contexto disso tudo, maior tem que ser o valor da indenização. O sétimo critério para ser analisado pelo juiz é o nível de culpa da empresa pelo seu adoecimento. Aqui ele é bem parecido com o critério anterior. Imagina aí que a empresa fez tudo ao alcance dela quando tomou conhecimento do que estava acontecendo aí com você. Ela tentou mudar seu posto de trabalho, comprou equipamentos melhores. A culpa aí da empresa nesse caso vai ser bem menor do que se ela não tivesse feito nada, Então, quanto maior for a culpa da empresa, maior tem que ser a indenização. E o oitavo critério é se aconteceu aí uma retratação espontânea pela empresa. Isso aqui praticamente nunca acontece nos casos de adoecimento. Essa retratação é a empresa reconhecer que errou, reconhecer que foi culpada pelo seu adoecimento e te dar todo o suporte para a recuperação. Na prática, a maioria das empresas nega até a morte que foi culpada e não dá suporte nenhum, pelo contrário. A maioria das empresas tenta fazer de tudo para dificultar ainda mais a sua vida. O nono critério está diretamente conectado com o oitavo. O juiz ele vai ter que analisar o esforço efetivo da empresa para minimizar essa ofensa. Não adianta só se arrepender, ela tem que fazer algo com isso, É justamente esse suporte da empresa depois do seu adoecimento, A mudança nas condições de trabalho, suporte com tratamento, tudo isso daí é considerado na hora de estabelecer o valor da indenização. A empresa tentou melhorar a situação ou ela nem se importou com você? Isso aí tem que ser considerado. O décimo critério é o juiz analisar se você perdoou a empresa, mesmo que tacitamente. Aqui, isso é algo bem subjetivo, mas, ao meu ver, se você continua trabalhando ali após o adoecimento, é como se houvesse um perdão tácito. Você meio que perdoou a empresa. Agora, se você, logo após o adoecimento, pediu a rescisão indireta, por exemplo, a gente já entende aí que não houve um perdão. O 11º critério a ser analisado pelo juiz é a condição social e econômica sua e da empresa. O juiz ele vai levar em consideração quanto você ganha e a sua condição social, assim como ele também vai analisar o porte econômico da empresa. Quanto maior o porte econômico da empresa,
maior tem que ser o valor da indenização. O último critério que o juiz tem que levar em consideração é o nível de publicidade da situação. Imagina, por exemplo, que você adoeceu por causa de práticas de assédio. Imagina que você adoeceu e a situação saiu aí no jornal, todo mundo ficou sabendo, teve uma publicidade enorme sobre o caso. Nessa situação, o valor da indenização tem que ser maior. Gente, esses aí são os 12 critérios que o juiz tem que levar em consideração na hora de definir quanto será o valor da indenização. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição para quem quiser conferir aí com calma, lendo. E sempre que você for pensar nesse valor da indenização, tem que levar em consideração algumas premissas básicas. O valor ele tem que ser alto o suficiente para punir a empresa e evitar que ela volte a fazer o que te levou a adoecer, mas ele também não pode ser alto a ponto de gerar um enriquecimento, né, da vítima. O valor ele também não pode ser alto demais ao ponto de causar ruína da empresa, quebrar a empresa, mas também não pode ser baixo demais ao ponto de não servir como uma punição efetiva. Na prática aqui, gente, o que eu vejo em casos de Ler Dort são indenizações por danos morais, danos extrapatrimoniais, que variam aí entre 10 e 50 mil reais. Lembrando que você pode ter direito a outras indenizações, dependendo aí dos danos e o que aí o problema te causou. E para entender essas outras indenizações, conhecer essas outras indenizações, eu recomendo que você assista esse vídeo aí que está aparecendo na tela. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.